Olá, como vai você? Tudo bem? Espero que sim. Quero te desejar aí, apesar de ser dia 8, quero te desejar aí um feliz ano novo, um ano muito abençoado, muito mais do que foi 2022. Vamos ao tema de hoje. O título é Por Esforço. É por esforço. E o texto encontra-se em Mateus capítulo 11, versículo 2, que diz assim: desde o dia de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Do grego, violência é bisal, que é igual a usar a força, forçar o caminho de alguém. Então, aqui fala sobre a conquista do reino de Deus, e eu quero explicar em partes para você o que significa isso. A ideia contida aqui é de que antes de João, o reino de Deus só podia ser visualizado pela luz das profecias. Então, não tinha o Senhor Jesus pregando o que era o reino de Deus. Não tinha os discípulos, os apóstolos, pregando. Não tinha a igreja estabelecida. Então, quando os profetas vinham no poder do Espírito de Deus, entregar da parte de Deus aquilo que ele advertia, exortava, admoestava, edificava ou consolava o povo, isso era uma amostra de um poder maravilhoso que era o reino de Deus, o qual ele, com a sua lei, com o seu carinho, a sua atenção, o seu amor pelo povo que ele escolheu, o Israel, ele procurava demonstrar: olha, anda comigo que eu tenho coisas maravilhosas para você. Não faça, obedeça, creia, ande comigo, cumpra. Então tudo isso Deus implicitamente, através dos profetas, anunciava sobre o seu poder e o seu reino. Deus era poderoso. Deuses nenhum na terra podia ser comparado a ele, até porque não existem. Era um objeto e fruto da imaginação dos que idolatravam esses ídolos, imagens e deuses. Então Deus, ao longo de toda a Bíblia, desde o paraíso criado para Adão, ele já identificava no fundo de pano para nós um reino, porque esse Deus lá do Éden vinha de algum lugar. Ele vinha de algum lugar. Então ele tinha um lugar para oferecer. E os profetas vinham conduzindo ali o povo com as suas profecias, com seus atos seguidos que vinham acontecendo para mostrar e demonstrar o poder de Deus, do reino de Deus na terra, o controle absoluto. Veja o exemplo dos profetas de Baal, por exemplo, 450 contra 1. Deus permitiu aquela cena para mostrar para aquele povo e para que chegasse a nós que 450 profetas de um demônio nunca ia vencê-lo. E Deus usou um homem, Elias. Então Deus vem de forma, ao longo da palavra até Jesus, ele vem dizendo para o seu povo: eu sou Deus, eu sou soberano. Não que ele fizesse esse marketing e precisasse da aprovação e aceitação humana, não é isso. Mas nós, lendo a palavra do Senhor, a gente percebe a soberania de Deus e o desejo ardente no coração de Deus que o povo andasse conforme os seus mandamentos. Então o povo, ele vislumbrava pela luz das profecias, mas agora lá em Mateus 11, 12, ele estava sendo pregado. Então, aquilo que estava implícito, de forma oculta, não muito revelada, como o reino de Deus na terra, chegou o reino de Deus na terra. Agora não é mais uma coisa velada, agora é aberta. O véu do templo se rasgou, ponto final. Agora o evangelho está aí, 2000 anos para todo aquele que crê nele. Porque crendo no evangelho que Jesus pregou, crê no pregador, que foi o próprio Senhor Jesus. Os homens estavam indo ao seu encontro com um ardor. Agora veja bem como é uma coisa oculta, como é uma coisa revelada. Quando se pregou, falou do evangelho da salvação, as pessoas
ali vazias, né, de Deus, da lei, de alguns preceitos, né, os desvios de conduta, tanto dos sumos sacerdotes, dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, a mente confusa do povo ali, de repente brilha uma luz, e essa luz brilhou ardentemente no coração do povo, ao ponto do povo com ardor, né? Mas era algo assim que a Bíblia fala de, como é que eu posso dizer, como se fosse violento, desesperador. Eu quero isso, coisa que aliás está faltando nesse dia, porque a gente prega o evangelho e todo mundo todo mundo não, algumas pessoas comparam a fábulas ou uma outra filosofia. Mas naquela ocasião que o povo estava vazio de Deus por ter se rebelado contra Deus, como nos dias de hoje, se rebelam todos os dias, apostatam, naquela ocasião, quando a mensagem chegou com o poder de Deus na terra, operando sinais e maravilhas através de seu Filho Jesus Cristo e posteriormente através dos apóstolos, o povo falou, opa, isso nunca aconteceu entre nós. Então aquela ardência, aquele desejo, e aquelas pessoas que tinham isso e buscavam e encontravam o amor de Deus e o batismo no Espírito Santo. Então elas comprovavam que o evangelho que estava sendo pregado, do reino de Deus anunciado, era verdadeiro, puro, santo e reto e justo. Então, essa violência, se faz violência ao reino dos céus, é esse sentimento que os homens estavam tendo quando iam ao encontro desse evangelho, dos pregadores, proclamadores do evangelho, com um ardor que se assemelhava à violência, ao desespero. Eu estou falando de sentimento, não de ação. Então, aquilo, não, eu tenho que ter isso, eu preciso disso. Coisa que a gente não vê hoje, infelizmente. Eles davam a impressão de querer conquistá-lo à força. Era um desejo, sabe assim, algo tão promissor, né? Porque desvendava um futuro. Até ali eles não sabiam de nada do seu futuro. Agora, com o evangelho sendo pregado, eles sabiam o que tinham que fazer, como fazer, onde fazer, quando fazer e melhor, eles sabiam agora qual era o destino de suas almas. Então, imagina, 2000 anos atrás, comparando a vida que a gente tem hoje, eu estou aqui diante de um aparato tecnológico, eles não tinham nada disso. Eu estou aqui diante da Bíblia, eles não tinham o Novo Testamento escrito, eles tinham epístolas, cartas que circulavam entre a igreja. Hoje está tudo compactadinho, está tudo bonitinho, qualquer um pode entender todo o plano de Deus, qualquer um pode conhecer Deus. Jesus pode se revelar, o Espírito Santo, os anjos do Senhor. Aqui tem informação demais que eles não tinham. Então a gente consegue compreender essa ardência, esse desejo, essa vontade que eles tinham, que a Bíblia diz de forma violenta, mas não na ação, mas no sentido, no sentimento. Era um desejo muito ardente, era desesperador. Eu precisava disso. Era na mente deles, eu preciso disso. Eu faço qualquer coisa. Aí Jesus ia para um lado e eles iam atrás. Jesus ia para o outro e eles iam atrás. Até que quantas vezes Jesus falou, não, vamos parar que essa multidão já está andando atrás de nós aí bastante dias. Vamos tratar deles, vamos cuidar deles, senão eles vão acabar falecendo pelo caminho aí, desfalecendo. E Jesus fez lá os 5 pães e 2 peixinhos, depois lá mais 7.000 pessoas se alimentaram. Por quê? Essa é a violência. Jesus ele tinha que tomar um barquinho, sair da praia para ficar no meio do mar pregando. Porque a violência, o desejo, o desespero do povo era tão grande pelo que Jesus anunciava, coisa que a gente não vê hoje, infelizmente, que aquele povo amassava Jesus, empurrava Jesus. Veja a cura da mulher do fluxo de sangue, como é que ela conseguiu a cura dela? Se rastejando, se envolvendo, se misturando no meio das pernas dos homens que acompanhavam Jesus, de repente, pum, tocou nas vestes de Jesus e foi curada. E Jesus falou, opa, de mim saiu virtude. Aí os discípulos, óbvio, vendo a cena, Senhor, tanta gente em volta aqui te empurrando, te amassando, te pegando, te apertando, e o Senhor disse que alguém te tocou, de mim saiu virtude. Ele sabia que alguém foi curado pelo poder que havia nele. Que a fé dela fez o poder fluir dele. Então era essa violência que a Bíblia reporta aqui, né? Então eles davam a impressão de querer conquistá-lo à força. Vamos ler lá Lucas 16. Olha só o que diz Lucas 16. Diz assim:
a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus e todo homem se esforça por entrar nele. Quisera fosse verdade atual isso. Quisera fosse verdade. Hoje as pessoas fogem disso. As pessoas tapam os ouvidos. Não são todos. Tapam os olhos. Não querem ver, não querem aceitar, não querem entender. Hoje as pessoas não querem saber. Mas naquela época lá, que o evangelho estava sendo pregado pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aleluia, glória a Deus, aqui diz a palavra do Senhor, e todo homem se esforça por entrar nele. Veja bem, desde esse tempo vem sendo, desde João, vem sendo, porque João foi o precursor antes de Jesus chegar para o seu ministério, com 30 anos de idade, João já batizava no Jordão, todo aquele que ele já pregava que vinha um reino de Deus, que era um reino de justiça, um reino de paz, de amor, que Deus guardou para os seus, e aí Jesus aparece. Então, desde João, vem sendo pregado, e as pessoas faziam fila, arrependidas, para serem batizadas no batismo do arrependimento. Ou seja, eu nego quem eu sou para ser quem ele quer que eu seja. Era essa a conversa com João, pavio curto. Ou você se arrepende ou se arrepende, não tem meio termo. E ele se arrependeu. E o povo se arrependia. E por esforço, ficavam ali na fila. Hoje, se a igreja não abrir, dou 15 minutos, se não abrir a igreja, eu não vou para a igreja. Eu não vou ficar aqui esperando. Hoje é uma impaciência, né? Não está aquele esforço mais, né? Infelizmente. Isso expressa a determinação com que os homens devem se livrar do pecado, de todos os poderes satânicos do mundo e permanecer na verdade, quando seus familiares se opuserem a eles. Então essa é uma outra questão. Você se esforça para entrar e tomar posse do reino de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Você se arrepende, se converte e segue o Mestre Jesus. Você ganha o reino, a salvação, a vida eterna, o galardão, a coroa com brasas vivas, que são almas que você vai no poder de Cristo resgatar, né? O galardão que você vai receber, tudo são promessas para você entrar no reino. Em consequência da sua escolha, e aí é a tua parte, você vai ter o quê? Você vai ter que permanecer na verdade quando seus familiares, amigos, parentes, inimigos, se você tiver, colegas de trabalho, colegas de faculdade, se opuserem a você. Porque isso é consequência. Você estava nas trevas, literalmente numa vida de pecado, você vem para Jesus, ou seja, vem para a luz dele te penetra, entra dentro de você para você poder resplandecer no mundo. E é óbvio que você, cheio de luz de Jesus, onde você chegar que há trevas, a trevas não vai gostar de você. Onde você chegar, as trevas, vai vazar, vai dar área, vai sair fora. E à medida que você vai avançando, tá com 2 pessoas, a trevas foi embora. Está com 10 pessoas, as trevas foram embora. Está com 100 pessoas, as trevas foram embora. Está com 500 pessoas, isso eu estou falando de conhecimento. 500 pessoas que sabem agora que você é crente, as trevas vão ficar possessas e vão se levantar. E aí é a prova da sua fé. O quanto você permanece pela ausência de algumas pessoas que não vão te aceitar na luz. Vamos ver quanto você se esforça para entrar no reino dos céus, mesmo assim, ou se você vai sucumbir. E aonde está isso? Em Mateus 10, 34, 39, que diz assim. Vamos lá. Mateus 10, 34 a 39. Mateus. Vamos lá em Mateus. Mateus 10, 34 a 39, que diz assim, Não penseis... Aí fala das dificuldades.
que o Senhor Jesus nos alerta. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Espada. Não entendo espada como espada, não. Espada é isso aqui, ó. Porque ela é considerada uma espada de 2 gumes. 2 gumes. Então, o que acontece? Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Amém? Então veja que a consequência não é que Jesus causou isso, no sentido, eu, Jesus, vou causar aqui na sua família. Não, não é isso. O que Jesus está dizendo é que ele conhece o coração de quem está na luz, de quem está nas trevas. Ele conhece. O Senhor Jesus estava na criação. Tudo foi feito por ele, para ele, por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E ele conhece o homem interior. Então ele está dizendo aqui, olha, eu estou vendo neste momento que fulano, beltrano, ciclano da sua família, da sua parentela, dos seus amigos, dos colegas, dos irmãos, ele está vendo o coração, ele esquadrinha coração e rins, então ele conhece, ele sabe. E ele vendo isso, ele sabe que a sua fidelidade a ele iria gerar no coração dos outros esse sentimento de divisão, de separação. E você há de convir comigo que você, como eu, já foi excluído de muitos eventos que outrora, antes de ser cristão, crente, você participava. Estão mentindo? Quantas vezes você foi convidado e hoje não é mais? É disso que Jesus está falando. Agora, Jesus provocou isso? Claro que não. Quem provocou isso foi a sua escolha. Você olhou para o reino de Deus e as promessas de Deus, mediante a fé no seu Filho Jesus Cristo, que ele deu na cruz para morrer por você. Então você olha aquilo e fala assim, peraí, vale a pena, compensa. Porque eu estou vivo aqui, eu sei que eu vou comer amanhã, que eu vou beber, eu sei aqui que eu vou trabalhar, que eu não vou trabalhar, eu sei agora. E depois que isso aqui acabar, como é que fica a história? Aí eu olho para cima e vejo um reino de porta aberta, portas douradas, para eu eternamente viver ao lado do meu Deus, do meu Rei Jesus, dos santos anjos no céu. Aí eu pergunto para mim mesmo, não vale a pena deixar de ter algumas coisas? Deixar de ter um prazer momentâneo de alguns minutos para herdar esse reino? A minha opção foi sim. Então saiba você, meu querido, minha querida, que pode ocorrer isto sim. Você pode estar diante de uma atitude, uma decisão que eu te aconselho, tome rápido, de ter que se arrepender, se converter e se dobrar ao Senhor Jesus, ou permanecer como você está. Essa é a parte que lhe cabe. E ver depois as consequências do que pode ter causado, né, o fruto da decisão de cada um de nós. Porque com certeza toda ação tem uma reação. E da parte de Deus, eu posso garantir, é amor inigualável, imensurável, inimitável, inextinguível, inacabável por você. Ah, mas você não sabe os pecados que eu cometi. Eu sei de quantos cometeram pecados na Bíblia. E Jesus fala assim, eu vim chamar os doentes, não os sãos. Os sãos não precisam de médico. É claro que ele não está olhando para você, chamando você de doente, não é isso. Ele está dizendo de uma forma necessária. Eu vim para os que necessitam, os que precisam. E eu fui, e sou até hoje, um dos que precisava e muito. Por isso que eu sirvo da forma que sirvo, procurando agradá-lo cada vez mais. Fico com esta palavra, medite nela, volte quantas vezes quiser o vídeo,
e tome uma decisão se você ainda não chegou nesse ponto. Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus.